Pois bem, bom dia a todos. Hoje, 28 de março de 2025, nós damos início à Assembleia Geral Ordinária, com início às 8 horas da manhã e termos às 17 horas. Esta Assembleia Geral Ordinária é exatamente para o objetivo de aprovar as contas do ano de 2024. Aproveitando a oportunidade, vamos formar a mesa. O Tenente Firmino, vice-presidente da Aspometron, o Major Coelho, secretário-geral da Aspometron, Tenente Capitão Valmir, tesoureiro da Aspometron, o Tenente Luiz, conselheiro, presidente do Conselho da Aspometron, doutor Ananias, assessor jurídico da Aspometron. E conosco também a doutora Josi, do escritório Alfa Contabilidade, onde vai fazer a explanação das contas do ano de 2024. Nesse momento nós queremos chamar o secretário-geral, o Major Coelho, para fazer a leitura da ata da Assembleia Geral Ordinária de 2024. Bom dia, senhores associados e pensionistas. Cumprindo minha função, faço a leitura da ata da Assembleia Geral Ordinária virtual, realizada em 28 de março de 2024. Aos 28 dias do mês de março do ano de 2024, das 8 às 17 horas, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária virtual, com participação dos associados federais e estaduais com direito a voto, através da plataforma virtual, através do endereço aspometron.com.br, conforme edital de convocação datado e publicado dia 13 de março de 2024, no Jornal Diário da Amazônia, edição de número 8.522, e errata, publicada em 20 de março de 2024, no Jornal Diário da Amazônia, edição de número 8.527, ambos amplamente divulgados através dos canais de comunicação oficiais da entidade para deliberarem sobre a seguinte pauta: A. Prestação de contas do exercício de 2023. Foi disponibilizado na plataforma a área do associado, material audiovisual e vídeo, com relatório explanado pelo Escritório de Contabilidade Alfa sobre as contas referentes ao ano de 2023. Encerrado o período de votação, foram computados 512 votos conforme relatório de auditagem de votos anexo, para registrar e manter a lisura do processo de apuração dos votos. Após o encerramento da Assembleia, 3 usuários associados ainda estavam logados no sistema de votação e só tiveram seus votos computados após a finalização dos votos. Sobre a pauta deliberada, a prestação de contas do exercício 2023 foi aprovado pela maioria, contabilizando o total de 412 votos pela aprovação e 100 votos pela rejeição, conforme relatório de auditagem dos votos em anexo. Os trabalhos foram encerrados às 17 horas. Eu, Carlos Alberto Coelho, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelo diretor-presidente da Aspometron, e para que surtam seus efeitos legais, será registrada em cartório. Na sequência, vamos chamar o Tenente Luiz Carlos, presidente do Conselho, para a leitura do relatório do Conselho Fiscal. Olá, senhoras e senhores associados. Estamos aqui em nome do Conselho Fiscal, como presidente, para ler parte dos relatórios de reprovação de contas para os senhores apreciarem hoje na Assembleia. Okay. O Conselho Fiscal, após a análise dos documentos referentes à prestação de contas do exercício 2024, inferiu as seguintes considerações e recomendações. A. O pagamento pro labore para diretores, quando estiverem afastados por motivos particulares, é vedado pelo inciso 15 do artigo 20 do Estatuto Social. Artigo 20, diz ele,
compete à diretoria executiva conceder licença ao diretor-presidente e vice-presidente da associação por até 60 dias, porém, no caso de licenças particulares, sem remuneração, ou seja, zero de remuneração. Portanto, a possibilidade de ser pago por abólio para diretores afastados por motivos particulares somente pode ocorrer com a aprovação da mudança do estatuto, pois atualmente não se contempla essa prática, ficando expressamente proibido. 1. Recomenda-se a devolução de todos os valores pagos indevidamente ao diretor vice-presidente quando o mesmo esteve afastado por motivos particulares. B. O pagamento de diária é permitido, porém, para se fazer jus à diária, tem que se comprovar cumprindo o que preconiza nosso regimento interno, artigo 180. Conforme o relatório de viagem do diretor Firmino, a missão teve início no dia 5 de fevereiro de 2024, com término no dia 9/2, chegando às 1h30 na cidade de Porto Velho, totalizando assim 4 dias de missão. Impossível o diretor interino receber a quinta diária, porque 9/2/24, sendo que o mesmo relato ter chegado em Porto Velho às 1h30 da madrugada, e também relato que fez diversas visitas a autoridades chefes de departamento no dia 9, o que não condiz com a realidade. Regimento interno da Expometron, artigo 180. Fica instituído, conforme proposta aprovada pela diretoria executiva, em reunião realizada no dia 13 de abril de 2005, conforme termo constante do anexo 13, a emissão de diária para suprir as despesas de dirigente e convidado em deslocamento a serviço da associação. Parágrafo 3º. De todo deslocamento a serviço da associação deverá ser feito pelo interessado, além do preenchimento do termo pertinente da diária, relatório a respeito a ser apreciado pelo Conselho Fiscal, devendo constar destino, objeto do serviço, de sua necessidade prática, tipo de veículo utilizado no deslocamento, hospedagem, dentre outros itens próprios do formulário. Artigo 5º. Serão restituídas pelo dirigente ou associado em 3 dias úteis, contados do recebimento, a diária correspondente ao afastamento que por quaisquer circunstâncias não tenha sido realizado. 1. Recomenda-se a devolução do valor da diária recebida indevidamente. Letra C. Tanto o ressarcimento de R$ 250 no mês de março ao diretor-presidente Luiz Francisco da Costa, quanto ao pagamento de 3 passagens aéreas ao Dr. Arcelino Leão e os pagamentos de diária e ressarcimento de combustível a 11 representantes no interior, contraria o que determina o regimento interno da Expometron, que no seu parágrafo 3º, no artigo 80, especifica. Terceiro, de todo deslocamento da serviço da associação deverá ser feito pelo interessado, além do preenchimento do termo pertinente à diária, relatório a respeito a ser apreciado pelo Conselho Fiscal, devendo constar destino, objeto de serviço e de sua necessidade prática, tipos de veículos utilizados no deslocamento, hospedagem, dentre outros itens próprios do formulário. 1. Recomendo que sejam confeccionados o respectivo relatório de viagem para devida justificação ou não das compras, das passagens, dos pagamentos de diária e do ressarcimento. D. No mês de agosto foram pagos com atraso o licenciamento do veículo Nissan Frontier e o imposto predial urbano, causando dessa forma prejuízo aos cofres da Expometron. A associação sempre teve caixa para cumprir as suas atribuições, não justificando um atraso. É necessário a observância do que prescreve nosso regimento interno. Subseção 4. Das atribuições do diretor de finanças. São atribuídas atribuições do diretor de finanças da associação, dentre outras que possa dividir em função do cargo. 11. Ter sob sua responsabilidade o controle de pagamento de impostos, taxas, multas, contribuições, seguros e outras obrigações da entidade, bem como responder por valores e quantias que se acharem sob sua guarda. Subseção 8.
das atribuições comuns a todos os diretores. Artigo 29. Os membros da diretoria deverão fornecer ao diretor-presidente dados relativos às suas pastas, a fim de subsidiar a elaboração do relatório anual de atividade do plano diretor de meta, inclusive auxiliando-o na sua preparação, bem como em outros documentos de informação interna, além das seguintes. Inciso 11. Exercer as atribuições com denodo e responsabilidade em vista da dignidade do mandato e do bom conceito da associação, entre outras que lhe forem solicitadas em função do cargo. Inciso 13. Cumprir e fazer cumprir as diretrizes estatutárias, regimentais e demais normas relacionadas à instituição. Item 1. Recomenda a restituição aos cofres da Ascometron dos valores pagos referentes aos juros e multas gerados pelo atraso dos referidos pagamentos, pois não justifica realização de pagamento com atraso devido à associação sempre ter saldo em caixa. Letra E. No mês de dezembro de 2024, houve uma saída de recursos dos cofres da Ascometron, somando o valor de 14.164, configurado como sendo 3 doações. A primeira para a Polícia Militar do Estado de Rondônia, paga ao senhor João Luiz Kerd para executar serviço de recuperação e digitalização de fotografias e documentos do acervo da PMRO, no valor de R$ 2.500. A segunda foi a doação de 7 kits de Boticário para servidor da DGP-RO, no valor de R$ 1.674,30. E a terceira sendo um abono natalino de R$ 500 aos 20 funcionários da Ascometron. Considerando que o regime interno da Ascometron, artigo 178, é proibido a concessão de empréstimo e a doação de recursos financeiros da associação a associados ou a terceiros. Parágrafo único. Doações a instituições filantrópicas só poderão ser feitas mediante aprovação de Assembleia Geral. 1. Recomendamos que o valor doado seja ressarcido aos cofres da Ascometron, pois além de não ser de competência da diretoria executiva a realização de doação a terceiros, é explicitamente proibida, não sendo possível outro entendimento a não ser o de proibir doação. Parecer final. Após minuciosa análise de toda a documentação apresentada pela diretoria da Ascometron, com base nas observações e recomendações elencadas anteriormente, os membros do Conselho Fiscal votam desfavorável à prestação de conta da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Ex-Território de Rondônia, do exercício de 2024, não aprovando as contas apresentadas, e encaminhando esse parecer para apreciação na Assembleia Geral Ordinária, encaminhando esse parecer para apreciação da Assembleia Geral Ordinária, tudo de acordo com o artigo 22, inciso 3 do Estatuto da Ascometron. Ressaltamos que o balanceio de verificação de 1 de janeiro a 31 de 2024 não foi apresentado em tempo hábil para análise desse Conselho Fiscal. Ressaltamos ainda que não foram apresentados os caixas diários mensais referentes às contas, a conta corrente número 1388, dígito 9, agência 5083, dígito 0, precatórios, prejudicando os trabalhos deste Conselho Fiscal, demonstrando falta de transparência. Atenciosamente, Conselho Fiscal. Muito obrigado. Vamos chamar o capitão Valmir, diretor financeiro da Ascometron. Bom dia a todos, capitão Valmir, diretor financeiro aqui da Ascometron. Acabamos de ouvir o presidente do Conselho Fiscal falar sobre as contas, da sistemática, das recomendações que foi colocada aqui. Eu quero deixar bem claro para os senhores, eu vou ler alguns pontos que foi alocado aqui com relação ao que o presidente do Conselho Fiscal falou, para não reste nenhuma dúvida para o associado. Com relação ao vice-presidente da Ascometron, Aparecido Firmino, eu vou deixar o assessor jurídico tecer algum comentário com relação a essa ausência que consta no relatório do Conselho Fiscal e o porquê do recebimento do Prolabore e das viagens que ele fez a Brasília.
No relatório que ele colocou aqui, que o doutor Leon, ele fez, a passagem era que ele não fez relatório. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o doutor Leon, durante esses mais de 20 anos que presta serviço aqui para a Aspometron, ele nunca fez um relatório. Tudo bem, e foi pedido para ele fazer esse relatório, e ele não passou essa informação para nós que viria fazer o relatório. Então, a recomendação que eu deixo aqui é para que das próximas viagens, esses relatórios a gente vai cobrar também do doutor Leon. No mês de dezembro, houve uma saída do recurso de R$ 14.164 que o presidente do Conselho Fiscal falou. Os R$ 2.500 que foi passado para a Polícia Militar, para a prestação de serviço, para a recuperação do acervo que tem lá no arquivo, foi pedido realmente esse valor aqui para a diretoria executiva. A diretoria executiva cedeu o valor de R$ 2.500, só que, ao invés de colocar na nota fiscal a prestação de serviço ou uma parceria, colocou doação, que não é permitido realmente no regulamento interno, como o presidente falou. O pagamento de R$ 1.664, que foi feito, uma doação para o pessoal lá da SANF, do DIGEP, para os funcionários que cuidam realmente do recurso humano de todos os federais que tem na associação, esse departamento, inclusive de funcionários federais do DIGEP, que cuida exclusivamente de todos os associados da Aspometron. E o terceiro foi no valor de R$ 500 para cada funcionário aqui da Aspometron. Todos os anos, a diretoria executiva tem feito doar esse abono para os funcionários como forma de agradecimento por todo o serviço que tem realizado durante o ano todinho. O pessoal trabalha com seriedade, não faltam ao serviço, e isso aí é como que se fosse uma recompensa por todo o trabalho desenvolvido durante todo o ano aqui na associação. Ele colocou aqui também o ressarcimento de R$ 250, que foi feito de alocamento do vice-presidente e o presidente para a cidade de Planaltina, no Goiás. Todas as viagens que o diretor, o vice-presidente ou qualquer diretor faz a Brasília, é feito o ressarcimento depois que apresenta todo o relatório das viagens a Brasília. Esse pagamento foi feito por deslocamento pelo diretor para fazer visita lá na folha de pagamento que esse cidadão mora, inclusive, lá em Planaltina. Bom, quero dizer para vocês, bem claro, que não existe nenhum tipo de desvio da conta da Aspometron. Essas recomendações que o Conselho Fiscal fez, baseado no Estatuto e baseado no regulamento interno, nós sabemos que tem isso agora, tem isso no regulamento. Mas isso, todas essas parcerias que foram feitas, o abono que foi doado aos funcionários, a parceria que foi feita em 2.500 lá para a Polícia Militar, o presente que foi doado lá para o DIGEP, isso faz parte da diretoria executiva, porque ela tem um poder também discricionário de fazer esse tipo de trabalho. Não é uma prática nossa aqui, como foi bem colocado aqui, não é uma prática recorrente, mas nós precisamos que todos os anos feito essas doações, todos os anos foram feitas essa doação, e esse ano nós também fizemos a doação, né? Não vejo nenhum motivo para que as contas sejam reprovadas por causa dessas doações. Ele colocou também aqui que não foi apresentado em tempo hábil para análise desse Conselho o balanceio de verificação das contas de 2024. O Conselho Fiscal
se baseando no Estatuto, no Regulamento Interno, que diz que a diretoria financeira tem que apresentar até a primeira quinzena do mês de fevereiro o balancete da prestação de contas do ano anterior. Realmente houve essa falha, mas nós entregamos o balancete lá no Conselho Fiscal no dia 24 de fevereiro. Então, a prestação de conta, a apreciação para a prestação de conta é no dia 28 de março. Teve um tempo bom de mais de um mês para a apreciação dessa conta. Então, o Conselho Fiscal não apreciou a conta, o balancete, mas isso foi a critério do Conselho Fiscal. Nós apresentamos realmente o balancete lá no Conselho Fiscal para apreciação. Ele colocou outra situação também, com relação à conta 3889, dos precatórios, prejudicando o trabalho desse Conselho Fiscal. Não é verdade, não tem falta de transparência, não existe isso. Quando nós começamos o trabalho aqui na Palmetron, no início de janeiro de 2024, nós conversamos a respeito das contas da Palmetron. Eu falei, fui bem claro para o Conselho Fiscal que nós tínhamos 3 contas aqui. Nós temos uma conta estadual, nós temos uma conta federal e nós temos uma conta do precatório. Esse dinheiro foi oriundo do governo do Estado pela Justiça para pagar pequenos valores aos associados dos policiais militares do quadro federal de 2002. Então, durante todo esse ano, a gente não prestou nem essa conta lá para o Conselho Fiscal, porque não é conta de apreciação do Conselho Fiscal. O que o Conselho Fiscal deve apreciar é a conta do Estado, que é da conta 8791, dos policiais militares do quadro 8791, e da conta federal, que é o pessoal federal, realmente pertencente à União, que é o pessoal 2002, 2013 e 2014. Então, todos os nossos recursos são alocados nessas contas. Os repasses, os pagamentos dos associados, todas as mensalidades são oriundas nessas contas. Nós não pagamos nenhum valor na conta de precatória. Todas as nossas contas são pagas na conta 8791 e a conta dos associados 2002, 2013 e 2014. A conta estadual e a conta federal. Tudo que entra e sai são dessas contas. Então, eles têm esses livros caixa desde o início de janeiro até o mês de dezembro. Alguns meses eles apreciaram, não houve nenhum problema nas contas. Alguns meses, o que ele foi colocado aqui no relatório, foi o que ele encontrou nos livros diários, na prestação de conta que nós passamos todos os meses para ele. Então, eu não vejo nenhum motivo para que as contas não sejam aprovadas. Entendeu? Entendemos o Conselho Fiscal. Ele falou também que ele não sai os recursos que tem lá na conta precatória. Poxa, a conta precatória, nós já recebemos aqui o valor de R$ 1.926.453 e já pagamos R$ 1.756.778. E temos hoje também em caixa o valor de R$ 235.737 na conta dos precatórios. Quer dizer, nós temos superávit. Devemos pagar alguns ainda que está faltando, tentamos aí, de todas as formas, localizar esse detentor desse precatório, mas não estamos conseguindo. Mas nós estamos superávit. Então, como o próprio Luiz Carlos falou, que a conta não tem total transparência. Tem transparência sim, a gente aqui trabalha com seriedade. O nosso trabalho é pautado na seriedade. Ninguém está tentando aqui desviar nenhum tipo de valor, ninguém está tentando desviar dinheiro das Palmetron. Tudo que nós fazemos, o Conselho Fiscal tem conhecimento, sim. Tanto é que ele vê todos os livros diários da conta estadual e da conta federal. Então, não tem desvio de recursos. Ele sabe bem disso. Desvio de recursos não tem. Tem essas recomendações que foi colocada aqui, porque, pelo regulamento, eles entendem que não pode ser cedida da forma como foi feita, mas recurso desviado da conta das Palmetron não tem. Isso eu garanto com toda certeza, com toda seriedade, pelo trabalho que a gente está desenvolvendo lá na diretoria financeira. Vamos chamar a doutora Josi, do escritório de contabilidade Alfa Contabilidade, para fazer a leitura do relatório. Bom dia, eu sou a Josi, a contadora da Alfa, e eu vou apresentar a prestação de contas do balanço exercício ano 2024. Fizemos um comparativo aqui do ativo
aonde temos o nosso total do ativo circulante no ano R$ 6.706.845,73, comparado com o ano anterior, que foi R$ 6.270.289,17. Não teve uma mudança assim muito significativa, né? Nosso ativo imobilizado no ano atual, que é 2024, R$ 5.212.027,39. E o ano anterior, que foi 2023, R$ 5.645.250,09. Dentre esse ativo mobilizado, temos nossos bens e direitos em uso, temos os intangíveis, que é as marcas, patentes e os softwares, e a mais embaixo temos a nossa depreciação acumulada ao longo dos anos. Nosso passivo circulante tem que ser o mesmo valor do ativo, fecha no mesmo valor, R$ 6.706.845,73. Ano anterior foi R$ 6.270.289,17. Vimos então para as obrigações trabalhistas. As obrigações trabalhistas no ano de 2024 ficou em R$ 37.119,30, que ali está englobado todos os encargos sociais relacionados à folha, né? Todas as despesas que foi relacionada à folha. No ano anterior, foi R$ 31.933,98, uma diferença aí de 6 mil e alguma coisa. Tivemos um superávit acumulado em R$ 7.047.005,20, comparado ao ano passado, que foi R$ 6.519.222,04 apenas. E o nosso déficit acumulado, ele está vindo no valor do ano de 2024, R$ 589.336,10. Ele não muda do ano anterior, porque esse ano nós não tivemos déficit, tivemos superávit, por isso que o valor fica igual. Então, o superávit do ano de 2024 foi R$ 527.783,16. Aqui eu vou fazer uma breve comparação, mostrando para vocês a DRE do ano anterior para o ano atual. Tivemos repasse de mensalidade federal. No ano atual de 2024, fechou no valor de R$ 2.760.246,60. E no ano de 2023 foi R$ 2.316.314,15. De outras receitas federais, tivemos R$ 160.344,36. E no ano anterior foi R$ 140.835,16. Repasses de mensalidade estadual. Tivemos R$ 1.685.321,16. No ano anterior foi R$ 1.757.025,26. O que tivemos de devolução de receitas foi apenas R$ 120 nesse ano, comparado ao ano anterior, que foi R$ 2.345,09. Totalizando aí uma receita operacional de R$ 4.605.792,72. Nas nossas despesas, tivemos as despesas operacionais, que dentro delas, ficam as despesas trabalhistas, que são despesas com salários, férias, 13º, encargos sociais, que é FGTS, INSS, PIS sobre folha, é tudo que estiver relacionado com a folha, com a parte trabalhista, funcionários. Tivemos um valor aí de R$ 4.128.584,54. E o ano anterior foi R$ 4.477.865,64. As outras despesas administrativas, que seriam manutenções, honorários, tanto os contábeis como os advocatícios, serviços nos gerais, energia elétrica, telefone, depreciação, toda essa parte administrativa. Ela fechou no valor de R$ 2.731.511,38. E no ano passado, no ano de 2023, ficou R$ 3.347.159,52. E as nossas despesas operacionais financeiras, que seriam
IRR sobre aplicação financeira, que é o Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira, IOF, juros, multas e as despesas bancárias. Finalizou o ano com 12.737,11 centavos, comparando ao ano passado, que foi 11.744,31. E, por fim, as despesas operacionais tributárias, que são os nossos tributos, PTU, PVA, imposto de renda e os impostos federais, impostos municipais e outros impostos. Finalizou o ano no valor de R$ 9.573,15. Em 2023 foi R$ 19.626,30. Tivemos um total de receitas financeiras, que são os ganhos sobre as aplicações financeiras, né, aqueles rendimentos que temos. Finalizamos o ano com o valor de R$ 60.148,13. E no ano de 2023 foi R$ 27.804,71. Resultando no nosso resultado líquido do exercício, que foi um superávit de R$ 527.783,16. Aqui eu fiz uma comparação também sobre o geral de receitas e despesas. E por fim, a contabilidade é a ciência que mede a realidade econômica de uma organização, a fim de permitir o planejamento e controle adequados de entidades econômicas. Trata-se de um ramo do conhecimento cujos fundamentos e objetivos eles giram em torno da obtenção de medidas quantitativas e qualitativas para a tomada de decisões, através de aplicação de ferramentas e técnicas matemáticas para a produção de relatórios demonstrativos contábeis, financeiros que evidenciam uma interpretação adequada da realidade econômica, financeira, física e patrimonial das entidades. Somente. Vou convidar agora o doutor Ananias, que é o nosso assessor jurídico, para prestar algumas informações a respeito nesta Assembleia Geral. Senhores associados, apresento aqui meus cumprimentos. Hoje, 28 de março, às 8 horas, no acontecimento dessa Assembleia. Queria apresentar também meus cumprimentos à diretoria executiva, aos membros do Conselho Fiscal que aqui estão e às demais pessoas que vão nos assistir. O trabalho da assessoria jurídica não é jogar pedra nem salvar quem quer que seja. O trabalho da assessoria jurídica é tentar fazer a equação entre todos os órgãos que compõem essa instituição. Conselho Fiscal, diretoria, comissão processante e tantas outras situações aí. Nossa missão é orientar, tentar buscar a melhor forma de entendimento da administração para que essa instituição ela sempre se saia bem em seus trabalhos aqui são propostos, né? Uma das coisas que há pouco tempo o pessoal estava perguntando, né? Por que a associação não oferece mais outras coisas? Foi quando até falei, não está nem na situação agora, mas o que eu falei foi que a associação, ela não se resume a prestar lazer, não se resume a prestar tipo de coisa. Isso aí são coisas secundárias, que o objetivo geral da Aspometron é estar em Brasília, tentando carregar recursos para todos nós, inclusive esse grupo novo, conhecido como 8791 também, que estão fazendo de tudo para que essa ação seja logo julgada e todo mundo venha com fé em Deus para a folha de pagamento. Com referência ainda ao que foi visto aqui por todas as pessoas que me antecederam nessa fala, né? Eu não quero aqui julgar o Conselho Fiscal, tampouco a diretoria executiva, mas fazer um comentário, porque o nosso objetivo, como eu falei, é tentar equanimizar a situação toda aí do Estatuto e do Regimento Interno. Foi um primeiro ano, alguns desajustes, tem algumas ideias diferenciadas de um de outro. O Conselho pensa de uma forma, a diretoria às vezes pensa de outra também, mas eu acredito que a partir de agora vai se alavancar todo mundo trabalhando de mãos dadas, que vai tudo chegar a uma situação boa, né?
Com referência a essa Assembleia, ela está sendo hoje, aliás, hoje não, já há algum tempo já vem sendo realizada, Assembleia virtual. Porque isso aí, a tecnologia hoje, ela não vai estar mais a exigir deslocamento de companheiros lá de Cabixi, de Vilhena, para participar de uma Assembleia aqui na capital, podendo participar onde você estiver, cada um de nós onde estiver, sem aquela necessidade de efetuar gastos, enfim, e outros dissabores que pode acontecer com uma Assembleia presencial, se bem que não está, vamos dizer assim, descartada, porque no próprio Estatuto ela fala lá que pode ser presencial, pode ser virtual e pode ser mista também. Mas, com a tecnologia atual, eu acredito que a Assembleia virtual ela vai trazer benefícios para todos nós, né? Então, fica aí esse nosso parecer. Com referência aos afastamentos do vice-presidente Firmino, que fui citado para falar sobre isso, né? Também não quero, longe de mim, não quero criticar o Conselho Fiscal, mas dizer que houve, pelo menos no meu entendimento jurídico, houve um pouco, vamos dizer, de exagero com essa questão aí. Por quê? O Estatuto fala lá que o afastamento por até 60 dias, sendo que, no caso, quando é para afastamento para interesse particular, é sem remuneração, que até eu nem gosto desse nome de remuneração, porque aqui ninguém é remunerado. Todos nós somos gratificados, essa que é a questão, não tem remuneração. Outra coisa, ninguém, nenhum diretor, nenhum membro do Conselho Fiscal está atrelado à CLT. Portanto, eu entendo que essa questão aí não é vinculada, ou seja, cumprir expediente não está vinculado a ser gratificado. Até porque hoje também nós temos esse tipo de trabalho home office, que você pode trabalhar onde estiver, né? E outra, eu entendo também que quando fala até 60 dias, esse prazo seria direto. E no caso que aconteceu com o vice-presidente, foi picado, foi pulverizado, foi 5 dias, 10 dias, 3 dias, 4 dias, foi pulverizado, não foi 60 dias direto. Então, eu entendo que houve um equívoco, depois a gente pode sentar para ver melhor essa situação, tá? Com referência ao precatório, também que é uma parte jurídica, né? O que acontece? Foi através dos autos de processo número 0007064, 29 de 2010, da lavra do subtenente Azevedo, doutor Azevedo, né? Que era um precatório lá do pessoal que deixaram de receber uma época, aí surgiu esse precatório aí. Esse precatório, na verdade, como já foi também falado pelo tesoureiro, ele não está vinculado a contas da Aspometron. Por quê? É um dinheiro que vem do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, simplesmente para a Aspometron fazer a distribuição aos credores. Foi o valor de R$ 1.926.453,03. Inclusive, eu mesmo fui uma das pessoas que me imbuí logo no começo para tentar fazer contato com essas pessoas para virem buscar o que lhe pertencia, que só eram valores pequenos, né? E com isso aí, eram 388 associados. Mas agora tem um número bem pequeno ainda. Então, essa conta aí, eu entendo também que ela não tem nada a ver, ou então, vamos dizer assim, que seja da competência do Conselho Fiscal para fazer essa auditagem, né? Eu entendo dessa forma. Até porque, o que acontece? Nós temos uma questão muito crucial, que é a Lei de Proteção de Dados. Se a gente que eu digo, a diretoria financeira, se ela for passar essa relação, quem deve, quem está para receber, quem não está, pode surgir uma situação até de dano moral contra a Aspometron, porque vai ser divulgado valores que a pessoa tem. Não estou dizendo que poderá surgir essa questão aí. Embora um processo, qualquer um que se quiser acessar o Tribunal de Justiça, vai ver isso lá. Aí o camarada, por exemplo,
ele tem uma segunda família ou coisa parecida, tem uma outra dívida, aí surge lá nas redes sociais, fulano de tal tem 10 mil reais para receber da Aspometron. Alguém fica sabendo que é credor dele também, aí ele já vai ficar aborrecido, vai querer chegar aqui na Aspometron, quem foi que deu essa informação? Aí, ou quem publicou. Agora, como eu estava falando, qualquer um pode acessar o site, está lá no TJ, pode acessar e ver lá. Agora, que essa informação, essa publicação, não saia pela boca da Aspometron. Essa que é a grande questão, porque nós temos que preservar essa questão de proteção de dados. Essa que é o grande problema que eu vejo. E eu acho que não vai, pelo Conselho Fiscal, não vai ter esse problema aí, mas a justificativa, eu mesmo fui um que aconselhei tempos atrás, não foi agora, que essa questão aí fosse realmente vista com todo cuidado por causa da lei de proteção de dados. Então, senhores, diante do que acabamos de ver aí, como acabei de falar, nós não estamos aqui para fazer acusações nem defesa, e sim para dizer aquilo que a assessoria jurídica entende, porque você sabe que o direito é para todos, é erga omnes, como diz a doutrina jurídica, é essa questão aí, é para todos. Então, fica aqui nossos agradecimentos e esperamos que seja feita uma votação consciente de cada um dos senhores. Muito obrigado, fica aqui o abraço desse velho amigo aí de vocês. Muito obrigado. Pois bem, depois de ouvir todas as explanações de cada companheiro, nós queremos dar início à votação desta Assembleia Geral Ordinária e fica a seu critério, associado, de escolher votar sim ou votar não. Fica a critério de cada associado a questão da votação, informando que às 17 horas terminará esta votação, ok? Um abraço, que Deus continue abençoando a todos e a sua consciência fala mais alto. Obrigado.